Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal. Nessa manhã de sábado vou trazer atualizações, todas as informações de tudo que tá rolando no Vasco da Gama. Antes vou pedir aquela moral para você deixar o joinha e se inscrever no canal para ele ser indicado na plataforma do YouTube. E segue as redes sociais lá, o Instagram e o TikTok, @Vascaíno do Cerrado. Dito isso, vamos partir para a notícia, né? A estreia do Vasco em 2023 tem data marcada e é no Campeonato Carioca no dia 14 ou dia 15 de janeiro. O Vasco vai encarar o Madureira em São Januário. Eu tenho aqui a sequência de jogos do Vasco, né? O Vasco pega na primeira rodada o Madureira, na segunda o Audax jogando fora, depois Vasco e Botafogo, Portuguesa e Vasco a quarta rodada, quinta Vasco e Volta Redonda, sexta rodada Vasco e Resende, sétima rodada Nova Iguaçu e Vasco, oitava tem Fluminense e Vasco, nona rodada Vasco e Boa Vista, décima rodada Urubu e Vasco e 11ª rodada, finalizando aí Vasco e Bangu. Tá aí então os jogos do Vasco no Campeonato Carioca no mês de janeiro. O Vasco se reapresenta dia 8 de dezembro, totalmente diferente é o calendário por causa da Copa do Mundo, né? Então a gente teve férias antecipadas, a volta para uma pré-temporada antecipada e em janeiro começa o Campeonato Estadual, que é aquele campeonato para a gente ver como é que vai andar esse time no restante do ano, né? É o famoso laboratório. Então tá aí a informação sobre a primeira partida oficial do Vasco em 2023. Bom, saiu uma publicação sobre essa partida do Vasco contra o Madureira, né, nas redes sociais, dizendo que os ingressos para o jogo Vasco-Madureira já estariam esgotados. Bom, é uma notícia falsa, né, que viralizou na internet. Então, ingressos esgotados para a partida entre Vasco e Madureira no Campeonato Carioca, carimba que é fake news. Tá aí uma notícia que é uma fake que espalharam na internet. Não tem ingressos à venda ainda, não sabe nem o dia, nem tem nem o dia definido, se é o dia 14 ou dia 15, então é uma mentira falsa, tá? No canal, antes de trazer um trecho do canal do Edmundo, eu vou trazer um trecho no Instagram do jornalista Thiago Carvalho, que ele estava ali entrevistando, o Thiago Carvalho da Band, estava entrevistando o jogador Andrei Santos, e ele perguntou para o Andrei Santos, se você tivesse ali o poder de fazer as contratações para o Vasco 2023, se você fosse o Paulo Brax, quais seriam 3 jogadores que você contrataria atuando hoje no futebol brasileiro? Aí ele vai dizer aí 2 do Palmeiras e 1 que teve passagem pelo Vasco. Vou deixar para você ver quais são esses jogadores que o Andrei Santos contrataria. Eu queria imaginar o Vasco tá milionário, etc e tal, tem o dinheiro, tem investimento pro ano que vem. Se você fosse o Paulo Brax, pra quem tá ouvindo, é o executivo de futebol do Vasco, talvez nem todos conheçam. Se você fosse o Paulo Brax, você pode trazer 3 jogadores, qualquer jogador, 3 jogadores que joguem hoje no Brasil. Quem você queria do teu lado hoje no Vasco? 3 jogadores. Escolher um atacante, um meio, um zagueiro. Acho que atacante escolheria o Cano. Cano, já foi de lá. Absurdo que ele fez. Já tive um jogo com ele lá contra o Londrina no passado. Fico feliz pela temporada que ele fez, bastante gols. Verdade. E acho que de meio de campo, Scarpa. Boa, maneiro. Maravilhoso. Temporada que maravilhoso. Impressionante mesmo. Pelo Palmeiras. É uma temporada muito boa, fazendo gol, dando assistência em alta. Eu acho que na zaga, deixa eu pensar aqui. Aquele pra fechar a casinha. Gustavo Gomes também do Palmeiras. Boa, esquece isso. Bom, então tá aí os 3 jogadores que o Andrei Santos contrataria para o Vasco. Claro que a gente está falando em hipótese sem restrição, né? Eu vou falar dos 3 que eu contrataria. Eu contrataria sim o zagueiro Gustavo Gomes, acho para mim um dos melhores hoje atuando no futebol brasileiro. Traria o Arrascaeta, o meio de campo lá do Urubu, e o Germancano. Seriam os 3 que eu contrataria para o Vasco 2023. E você, se eu pudesse escolher qualquer jogador do futebol brasileiro, quem você traria? Deixa aqui a mensagem. Quando eu falei, inclusive nos 2 vídeos de ontem, sobre trazer 2 ali para ser a cereja do bolo, é desse tamanho que eu tô falando. É trazer um Hulk do Atlético Mineiro, é trazer um Dudu do Palmeiras, é trazer um Oscar do futebol chinês. Eu acho que é isso. O Vasco sempre teve grandes jogadores. A gente precisa recuperar essa imagem. Os jogadores
pediu, pelo amor de Deus, para jogar no Vasco. Hoje, se o Vasco contrata um jogador desse aí, tem vascaíno que vai morrer do coração, que não está acostumado com esse tipo de contratação, né? Mas quem viveu o Vasco de outrora sabe que esses jogadores são absolutamente normais, né, no Vasco da Gama. Então, é por isso que eu falei, é bom contratar esses jogadores que estão sendo especulados, já é um outro nível, beleza, mas traz 2 grandão aí para poder mostrar para o mercado, para o futebol brasileiro, que a gente está de volta e que a gente veio para disputar título e não só para vender jogador, beleza? Então tá aí as opções que o Andrei traria para... Falar de mercado da bola, vamos de mercado da bola, né? O Vasco estaria interessado na contratação do meia Gustavo, do Shabab Al-Ahly, que é um jogador que foi revelado no Sport, né, tem 20 anos de idade, com 1,78 m, e joga no time árabe. O time árabe diz que libera o jogador desde que haja uma compensação financeira. Então pode ser que o Vasco repatrie aí o meia Gustavo. Você conhece? Eu, sinceramente, não conheço, mas dizem que é um bom jogador. Deixe seu recado aqui se você acha que seria uma boa para o Vasco da Gama. Outra especulação é o lateral Reinaldo, né? O Reinaldo que tem um contrato vencendo agora no final do ano lá no São Paulo, né? Um jogador de 33 anos de idade e, segundo informações, 3 times estão interessados na contratação do lateral esquerdo Reinaldo. Um é o Atlético Mineiro, outro é o Fluminense, outro seria o Vasco da Gama. Eu vou dar a minha opinião, gostaria de contar com a sua opinião. Para mim, eu não traria o Reinaldo, né? 33 anos para um lateral, acho que pesa, né? E o Reinaldo, eu quando jogava o Cartola, há 3 anos atrás, ele era figurinha titular nas minhas escalações, porque ele vivia ali um bom momento. Para mim, agora, o Reinaldo está a curva dele já está para baixo, então ele está no declínio, não vive um bom momento na carreira, jogador bastante questionado no São Paulo, né? Então eu não traria o Reinaldo, eu deixaria para trazer talvez o Juninho Capixaba e o outro lá, que é da seleção colombiana. Enfim, traria 2 bons jogadores para a lateral esquerda que vivem um momento bom agora, não que viveu um momento bom há 2, 3 anos atrás. Mas deixa a sua opinião, se você acha que o Reinaldo é uma boa para elenco, é um cara experiente, pode voltar a jogar em novos aires, né? Como foi com o Pikachu quando saiu questionado do Vasco e foi jogar lá no Fortaleza. Então eu vou compreender a sua opinião. Acho que a gente está aqui para dar opinião e um entender a opinião do outro, beleza? Desde que seja na moral, né? Não como o idiota que veio ontem me xingar, falar um monte de besteira. Eu não vou perder tempo com esse tipo de gente, né? Mas para finalizar o vídeo, eu vou trazer um trecho da live do Edmundo, lá no Mundo Ed, onde eles estavam falando de contratações e eles falam da possibilidade do Vasco trazer o Paulinho e o Oscar, né? Primeiro eles conversam sobre qual dos dois, né? Pergunta para o Edmundo qual dos dois. Se o Paulinho ou o Oscar, o Edmundo vai dizer que por causa do empresário preferiu o Oscar, e aí ele solta uma que eu não entendi, mas de repente você entende, e aí eu vou contar com a sua explicação aqui, dizendo que o Paulinho ficou rico e deixou o Vasco pobre. O Vasco ficou pobre por causa do Paulinho? Não entendi. Aí depois ele fala, tô brincando, mas o futebol chinês, jogadores às vezes vêm, não vem bem, né? O único que veio bem do futebol chinês foi o Hulk, o Goulart não veio. Enfim, aí ficaram aquela resenha ali sobre os 2 jogadores, até que o Baran lá, né? O jornalista que é vascaíno também, que cobre ali a seleção brasileira, falou, não tem dinheiro, traz os 2, ponto final. Então vou deixar aí para finalizar, já agradecendo aqui a sua audiência, paciência, deixa o joinha, curte o vídeo, se inscreve no canal. Grande abraço, um fim de semana abençoado, fique com Deus, saudações vascaínas. O Paulinho entrega hoje muito mais. Quem você prefere, Edmundo? Oscar ou Paulinho? Só pelo empresário eu prefiro o Oscar. Boa. O Paulinho ficou rico e deixou o Vasco pobre. O Paulinho demonstrou interesse em ir para o Palmeiras, né? E estava bem próximo do Atlético Mineiro. Então acho um nome que deve se resolver agora no fim desse ano. Tô brincando aqui, não estou falando. Eu acho que o Vasco tem que contratar jogador bom. Eu acho que as especulações elas são importantes, mas o Vasco tem que contratar jogador bom, não jogador de nome, não só pelo nome. Eu acho que precisa fazer um acompanhamento muito monitorar próximo. Fisicamente também, né? Monitorar o Oscar, ver se ele está bem, né? Para ver se ele está jogando em alto nível. A gente sabe, alguns chegaram do futebol chinês muito mal. O Hulk chegou do futebol chinês muito bem.
Então não dá para saber. Mas a gente pode falar de Ricardo Goulart, pode falar de Paulinho, pode falar de uma série de jogadores que chegaram do futebol chinês muito mal no futebol brasileiro. E outro detalhe, né, Edmundo? Que chegou surpreendendo foi o Hulk. E vamos pensar então num Vasco grande, né? Oscar e Paulinho não ocupam a mesma função no time. Não, daria para ver os dois. Então vamos pensar nos dois. Se nós estamos pensando num Vasco grande, não pode ter muito Oscar caro, né? Eu acho ou Paulinho. Começa a aumentar muito a folha, né? Mas é isso aí mesmo, porra. É o Vasco grande ou não é? É os dois, Oscar e Paulinho. Ô, Baran, eu só fico com um receio de você tirar o lugar de alguns atletas promissores do Vasco, sabe? Porque o Vasco tem como DNA lançar muito jogador da base. Quando você traz jogadores de renome assim, você tem que pôr para jogar, né? Porque são jogadores de custo alto. E aí você vai inibindo a prática, né, do Vasco natural, de revelar grandes jogadores. Mas, cara, eu acho que vai ter que contratar. Mas eu hoje, daria prioridade no sistema defensivo e num centroavante tipo Pedro Raul. É claro que precisa de um jogador de marketing, né? De um jogador que venha, que vista a camisa 10, né? Assim, e que seja o personagem do clube, que o Vasco sempre teve. Mas, olhando o Vasco num todo, eu acho que contratar um centroavante como o Pedro Raul, que não deve ser tão caro, né? Deve ser um preço médio no mercado, né? E um sistema defensivo. E a partir daí, a cereja do bolo, um camisa 10, e aí a gente pode sonhar... Vai complementando, né? Oscar, porque eu acho, é só uma modesta opinião, eu acho que bem dirigido, Figueiredo pode entregar tanto quanto o Paulinho. Bem dirigido, o Egnaldo pode entregar tanto quanto o Paulinho. Essa é só uma visão minha.